Bom, dando continuidade à nossa aula de hoje, agora nós vamos falar do aspecto do desenvolvimento humano, que se refere ao desenvolvimento mental do indivíduo e também do seu desenvolvimento e crescimento orgânico. Aí ele diz que o desenvolvimento mental é uma construção contínua que se caracteriza pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais e que elas são formas de organização da atividade mental que vão se aperfeiçoando e se solidificando até o momento em que todas estejam plenamente desenvolvidas, tá? E algumas dessas estruturas mentais, elas vão permanecer ao longo da vida. E ele cita como exemplo aí a questão da motivação, né? A motivação, muitas das vezes, é algo que vem de dentro, que está sempre presente como desencadeadora de uma ação, né? Então, quando eu estou motivada a alguma coisa, eu vou promover um meio, né, de atingir um determinado objetivo. Eu ia citar um exemplo aqui da questão do emagrecimento, mas vou citar não, viu? Porque ele diz que está ligada aí a questões de necessidades fisiológicas, afetivas ou intelectuais, né? Então, essa motivação vai impulsionar a nossa ação para que se chegue a um determinado objetivo. E aí ele diz que outras estruturas são substituídas a cada nova fase da vida do indivíduo. Por exemplo, a moral da obediência, né? Quando a criança é pequena, ela vai ter essa questão da moral da obediência. Lembra que a gente, né, impõe aquilo que é certo e o que é errado para a criança, né, julgando isso como referência de valor. Nem sempre o que é certo para mim é certo para o outro. Isso vai tudo influenciar do meio sociocultural que essa criança está inserida, a sua família, né, as suas crenças, ok? Os seus valores, mas isso vai ser substituído pela autonomia moral do adolescente. Outro exemplo que ele dá é aquela noção de que o objeto existe independente dele estar ali disposto no campo visual. Muitas de nós, né, já fizemos brincadeira com bebês, isso são crianças até os 2 anos de idade, né? Que a gente se esconde de repente atrás de alguém ou num pano e sumiu, achou, sumiu, achou, e o bebê ele morre de rir porque ele entende que realmente aquele objeto, a partir do momento que ele some do campo visual, ele não existe mais, né? Então isso realmente, com a maturação dessas estruturas mentais, quando a criança consegue ter um desenvolvimento pleno, ela vai entender que isso ocorre, porém, né, esse objeto ele mantém a sua conservação, ou seja, independente dele estar no campo visual da criança ou não, a criança sabe que ele existe, ele não deixa de existir porque a gente escondeu ou porque a gente tirou do campo visual dela, ok? Isso aí está ligado justamente à questão da maturação dessa organização dessas estruturas mentais ao longo do desenvolvimento do indivíduo, ok? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho agora da questão da importância do desenvolvimento humano. E ele começa com uma fala assim, muito sábia, né? Que diz aí, a criança não é um adulto em miniatura, né? Infelizmente, às vezes a gente tenta fazer com que as crianças sejam realmente um adulto em miniatura. Nem vou citar aqui a questão disso, né? Até colocando a criança com roupas, né, sensuais, roupas de adulto, para dançar músicas que sensualizam. Nem vou entrar no mérito da questão para a gente não estender o conteúdo, né? Assim como eu disse para vocês lá da questão da motivação. Eu não quis falar porque é uma coisa que eu venho buscando a todo instante, que é a questão do emagrecimento, né? Enfim, mas a todo momento eu tenho essa motivação, mas não consigo, aí me desmotivo. E aí a gente vai entrando na acomodação e na assimilação, segundo Piaget, que vocês vão ouvir falar agora um pouquinho também, tá? Assim como essa questão aí de adultizar, né, se a gente pode usar esse neologismo, as crianças. Então ele diz aí, a criança não é um adulto em miniatura, ela apresenta características próprias conforme a sua faixa etária. Por isso que hoje
Eu, como psicopedagoga, eu fico muito atenta com relação a algumas questões quando chega ao consultório para mim, crianças com demandas de dificuldade de aprendizagem, tá? Por quê? Porque existem aí dificuldades de aprendizagem, sim, existem transtornos específicos de aprendizagem, que é totalmente diferente. A dificuldade de aprendizagem ela é momentânea, ela se dá por um determinado momento, às vezes uma morte na família, um desemprego, uma separação, só vocês entenderem rapidinho. E a questão dos transtornos, ele tem causa muitas das vezes orgânica, né, dentre outras que vão trazer o prejuízo na aprendizagem. Até porque a gente, quando falar da psicologia da aprendizagem, a gente vai ver, todos nós nascemos com condições de aprender. Se isso não está ocorrendo, algo está errado e a gente precisa identificar, tá? E aí, o que eu digo dessa deficiência na aprendizagem, né? Muitas das vezes é uma dificuldade de realmente do indivíduo, do professor até, às vezes, passar o conteúdo, transmitir. O que eu tenho observado muitas das vezes é que as escolas, né, entram numa disputa acirrada de quem é a melhor, vamos assim dizer, e aí tenta puxar um pouco mais, porém, todavia, a gente precisa entender que as crianças, elas têm a sua maturação própria, né, da sua idade, que tem coisas que ela não vai conseguir fazer, não porque ela não é capaz, e sim porque a gente está exigindo dela algo que ela ainda não tem prontidão para tal, tá? Então, o que eu observo muitas vezes é isso. E a gente precisa, enquanto professor, ter esse cuidado, justamente para que a gente possa... Diz aí, ó, estudos e pesquisas demonstram que existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do mundo próprias de cada faixa etária. Isto é, existe uma assimilação progressiva do meio ambiente que implica numa acomodação das estruturas mentais a um novo dado ao mundo exterior. Então, uma criança que não tem uma certa prontidão para uma determinada atividade, vamos assim dizer, ela não vai conseguir fazer outra. Né, precisa aí de realmente uma maturação. E infelizmente, às vezes a escola não está respeitando esse momento das crianças. Quantos casos eu recebo, até de professores, colegas, que dizem isso, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado. Aí, diz aí, estudar o desenvolvimento humano significa conhecer as características comuns de sua faixa etária, permitindo-nos reconhecer as individualidades, o que nos torna mais aptos para a observação e a interpretação dos comportamentos, né? Todos esses aspectos têm importância para a educação. Planejar e como ensinar implica saber quem é o educando. Por exemplo, a linguagem que a gente utiliza com uma criança de 4 anos não é a mesma que a gente utiliza com um jovem de 14. Quando eu falo de linguagem, é interessante ressaltar, eu tenho muito receio com esses mimimi da educação infantil, né? Ah, o pintinho, né? Se referindo ao órgão sexual da criança, o que não é correto, que aquilo ali não é um pintinho, principalmente para crianças neurotípicas, vai dar a entender, né, o pinto no sentido literal, porque elas são literais. Então, olha aí a confusão mental que a gente muitas das vezes causa justamente pelo nosso vocabulário, né? Querendo colocar a criança, né? Ai, que bonitinho, tudo pequenininho, assim, e às vezes, né, a pepeta, pega a pepeta pra mamãe, não é pepeta, né, gente? Então, assim, eu tenho uma fala muito incisiva nesse sentido, porque as crianças precisam realmente entender determinados conceitos no sentido literal da palavra. Então, a gente precisa, sim, ter uma forma de falar, a gente tem que baixar, né, a altura da criança, olhar para ela, né, falar com ela ali, mas não precisa do, né, ninguém para falar com as crianças não, okay? Até porque elas são bastante inteligentes. Muitas das vezes olha a gente assim com uma cara de que é isso, né? Bom, então estudar o desenvolvimento humano significa descobrir que ele é determinado pela interação contínua de vários fatores. E aí, como eu falei, vamos agora tentar elucidar cada um deles, né? Os fatores que influenciam o desenvolvimento humano. Eles são indissociáveis, ou seja, eles não se separam, estão em permanente interação e afetam todos os aspectos do desenvolvimento. No caso, quais são esses fatores?
A questão da hereditariedade, como eu falei, que é aquela questão da carga genética, que é estabelecida, que estabelece o potencial do indivíduo, né? Eu, quando faço a entrevista, eu pergunto, o pai teve dificuldade, a mãe teve dificuldade, né? Eu falo, você teve dificuldade? Se teve dificuldade, eu já pode ser aí uma questão de carga genética, até porque alguns dos transtornos específicos da aprendizagem, como a dislexia, né? Ela tem carga genética, ok? Então é importante a gente saber. Porém, isso não determina o potencial dessa criança, até porque, em função dos estímulos, né, e das influências do meio, elas tendem a muitas das vezes ir além do que a gente se espera, ok? Ou, infelizmente, também ao contrário, como diz aí, aquém do seu potencial, ou seja, abaixo, né? O crescimento orgânico ele está ligado justamente ao aspecto físico, né? A questão da altura, da estabilização do esqueleto, que permite ao indivíduo comportamentos e domínio do mundo, que antes eles não existiam, né? Então, a criança que engatinha, ela vê o mundo de uma forma, a criança que está no berço vê de outra, a criança que começa a andar já começa a explorar, né, o mundo de uma outra forma, e isso vai influenciar diretamente o desenvolvimento. Por isso que eu falei, uma criança que fica o tempo todo só deitada, né, ou só sentada numa cadeirinha, ela vai ter um desenvolvimento diferente daquela que vai daquela que vai ali